7 de fevereiro de 1994. Quantas coisas maravilhosas vimos naquele dia inesquecível, inolvidável. A Mãe de Deus havia prometido, no mês de junho daquele ano, com Nosso Senhor, grandes sinais para o dia 7 de setembro de 94, a fim de que todas as pessoas acreditassem nas suas aparições aqui. Eu não precisava que eles dessem prova nenhuma, mas as pessoas não acreditavam. A igreja me perseguia. Nas missas, as aparições eram negadas, eu era atacado, eu era caluniado. Já falei muitas e muitas vezes aqui, Quando as aparições começaram, eu tinha esta idade aqui. Essa foto foi da minha primeira comunhão, poucos meses antes da primeira aparição de Nossa Senhora. Portanto, eu tinha esta fisionomia, Esse tamanho quando Nossa Senhora começou a me aparecer. Como eu já falei muitas vezes aqui, eu tinha 13 anos só, fui criado numa família tradicionalmente católica, meu avô rezava o terço todo dia, minha avó também, meu avô ia na missa sempre, meus tios tinham sido criados assim, feito primeira comunhão, de vez em quando podiam ir na missa, essas coisas, Mas na época das aparições, minha mãe também ia na missa quando podia, enfim, uma família católica, Minha avó e meu avô eram de irem a Aparecida a vida inteira, Levaram seus filhos desde pequenos a vida inteira, receberam milagres de Nossa Senhora ao longo, da vida, para os filhos, para si mesmos, etc. Mas, Deus não era um assunto, assim, da gente tratar na mesa, na hora do almoço, da janta, a gente não falava disso, Nossa Senhora, a única que pelo menos eu me lembro que eu conhecia, era só Nossa Senhora Aparecida, que eu já tinha visto nas coroações que eu fazia quando eu era criança. Mas eu não entendia muito bem essa história de Nossa Senhora Aparecida. Eu não sabia se ela era Maria, mãe de Jesus, se eram duas, se era a mesma, por que Nossa Senhora Aparecida era escura e diziam que Maria, mãe de Jesus, era branca e Jesus era branco. Eu não conseguia entender essa coisa. Era uma confusão muito grande na minha cabeça, E eu também não parava para pensar nisso, eu não estava preocupado com isso. Estava preocupado em ser um ótimo aluno, melhor aluno da minha escola, crescer logo, ser um bom, grande professor, um professor de faculdade, ou então, se eu não fosse um professor de faculdade, eu ia ser um cientista, ou então eu ia ser um grande desenhista, para televisão. Era isso que eu queria ser, para Hollywood, isso que eu queria ser, Eu não estava preocupado se Nossa Senhora era branca, preta, amarela, verde ou vermelha. Isso não me interessava, entendeu? Eu não me preocupava com isso. Deus e Nossa Senhora eram pessoas assim, pelo menos para mim, muito assim distantes, entendeu? Eu não ficava rezando todo dia. Aliás, a minha oração, as únicas orações que eu sabia na época era Pai Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai. Terço eu nunca entendi como é que funcionava aquilo. Aquela história de mistérios, de glória, de não sei mais o que, eu não entendi como é que funcionava aquilo ali, entendeu? Também não me preocupava em aprender aquilo, Pensava assim, meu avô reza, minha avó reza isso aí, mas, eu não vou rezar isso não. Eu gostava mais de assistir televisão, brincar, andar de bicicleta, aí quando terminava o dia cansado, de tanto brincar, qual era a minha oração? Deus, obrigado por tudo e perdão por tudo, e dormir. Então, esse era o meu relacionamento com Deus, Se Deus existia, eu agradecia por tudo, pedia perdão por tudo, Que de certo ele devia ter muita coisa que perdoar, para mim, E, dormia. E assim foi a minha infância toda, Até que Nossa Senhora apareceu e aí mudou tudo, Aí abriu-se no meu coração uma sede imensa de rezar. Tanto que na noite que se seguiu a primeira aparição, eu passei a noite inteira rezando Ave Marias, Ave Marias, Ave Marias,
seguindo, né, as bolinhas do terço, um terço que era do meu avô e que ficou para mim depois que ele morreu, um terço que eu nunca tinha pego na vida para rezar, peguei pela primeira vez e rezei meio desajeitado, mas rezei. E dali foi que começou a minha vida de oração. Eu queria rezar, depois eu rezava um terço e tinha sede de rezar 2, e 3, e 4, e 5, e assim foi aumentando e nunca mais parei, né? Mas eu não era uma criança ruim, né? Eu nunca apanhei nem da minha mãe, nem dos meus avós, nem de tios meus, por causa de nada. Eles nunca precisaram me chamar atenção de nada, porque eu nunca fiz nada errado. Nem meus professores. Meus professores diziam que eu era um anjo. Alguns deles queriam até me raptar, queriam até me adotar. Uma delas chegou a pedir para minha mãe se a minha mãe não dava eu para ela, né, para minha professora. Porque eu era um anjo, ela me adorava e eu também adorava ela, né? O dia que eu ficava doente e não ia na escola, eu ficava mais doente ainda. Primeiro, porque eu não ia para a escola, porque eu adorava aprender coisas novas. Segundo, porque eu não ia ver minha professora tão amada, né, que gostava tanto de mim, né? E então, todos os meus professores, né, até os professores homens também, nossa, eles me adoravam. Nossa, eu e eles, a gente se dava muito bem, né? Era assim, amor à primeira vista, né? Eles viam que eu era um ótimo aluno, nossa, eu já ganhava o coração deles na mesma hora. E eles falavam para minha mãe, né? Quase matavam minha mãe de vergonha, porque chamavam na reunião de pais, né? A reunião, na verdade, era só sobre mim, né? Porque os professores só me elogiavam, só me propunham como exemplo para todos os outros alunos. E os pais dos outros alunos, é lógico, né, ficavam morrendo de inveja, né, da minha mãe, porque a reunião de pais era para falar dos alunos, mas acabava sendo a reunião para falar só de mim. Porque os professores me elogiavam do começo ao fim. Minha mãe quase morria, né, de vergonha e de medo dos outros baterem nela, né? De inveja, despeito, né? Ficava com raiva, né? E os meus colegas também, muitos não gostavam de mim por causa disso também, né? Porque eles não conseguiam ser como eu, então tinham que me destruir para se sentir bem, né? Então por isso que eles faziam piadas, eles me humilhavam, caçoavam de mim, entendeu? Mas eu sempre fui mais forte do que aquilo, porque eu sabia que a minha virtude estava toda no meu interior, e que eles faziam aquilo porque eles não conseguiam ser como eu, então eles tinham que me destruir para poder se sentir bem consigo mesmos, né? E eu não precisava destruir ninguém para me sentir bem, porque eu já me sentia bem suficientemente comigo mesmo, né? Então eu era o melhor aluno da minha escola, eu não precisava nem fazer prova. Meus professores perguntavam para mim a matéria na véspera e diziam: você está dispensado da prova amanhã, não precisa nem vir na aula, você sabe tudo. Eles davam as provas dos alunos para eu corrigir, porque eles sabiam que eu sabia tudo perfeitamente e poderia corrigir tudo direitinho, né? Então, eu era uma criança, eu era um anjo, né? Eu só não tinha asas, mas que eu era um anjo, eu era, né? Só que eu não conhecia Deus, não conhecia Nossa Senhora, porque também não tinha havido ninguém, nenhum religioso, nenhum sacerdote que tivesse dado, né, o conhecimento de Deus e de Nossa Senhora e dos santos como agora eu tenho, da oração como eu tenho. Se alguém tivesse me falado naquela época, né, que Nossa Senhora que tinha aparecido para São Domingos e dado rosário para São Domingos, tinha ensinado o terço das lágrimas para a irmã Amália, para a Pierina, para não sei mais quem, claro que eu teria experimentado rezar e teria gostado, mas nunca ninguém ensinou isso, nunca houve ninguém. Isso, quem me ensinou foi só Nossa Senhora, aprendi dela e aprendi a rezar com o coração com ela, porque eu rezava Pai Nosso, mas eu nunca entendi como é que Deus era meu Pai, e eu nunca senti também a Ele como meu Pai. Para mim Deus era alguém que estava lá no céu, não sei, né, e quando a gente precisava, sei lá, a gente rezava, às vezes ajudava, às vezes não. Era um ser assim muito estranho para mim, né? Eu não pensava também em Deus. Quem era Deus? Quem será que é Deus? Não sabia, entendeu? Nem também queria saber. Queria ser professor, né? Muito bem. Apareceu Nossa Senhora, mudou minha vida, me ensinou a rezar.
né? Então a minha vida passou a ser oração. E depois que Nossa Senhora me mostrou o céu, o inferno e o purgatório, então, e a minha tia Rosária estava presente do meu lado, quando Nossa Senhora mostrou tudo aquilo para mim e para uma outra vidente, amiga minha da época que estava comigo, e ela viu os gritos, né, que a gente dava quando a gente via as almas queimando no inferno, aquele horror todo. Então nós tomamos a decisão, né, de rezar todos os dias 13 terços, porque nós entendemos que o inferno era um perigo muito grande, era muito fácil, bastava um pecado e a gente punha tudo a perder e ia parar naquele lugar horroroso. E já o céu, não é que ir para o céu é mais difícil que ir para o inferno, não que ir para o céu é difícil e ir para o inferno seja fácil, não, ir para o céu é mais fácil que ir para o inferno. Para o inferno você tem que pecar, você tem que fazer o maior esforço, né, para você resistir, né, à graça e à virtude da bondade que Deus já colocou naturalmente nos nossos corações. Você tem que ir contra a sua natureza, né? Agora, ir para o céu requer uma coisa, requer renúncia, né, sacrifício. E isso é uma coisa que o ser humano, porque a natureza do ser humano foi corrompida, né, pelo pecado original, o ser humano tem dificuldade de fazer isto. Mas depois que ele faz isso, o céu se torna fácil de alcançar. Difícil é você só renunciar às coisas mundanas e à sua vontade. Fez isso, ir para o céu é uma delícia. Entendeu? Renunciou à sua vontade, renunciou ao seu modo de pensar, renunciou às coisas mundanas, pronto. Ir para o céu é fácil, suave, gostoso. Aliás, é questão de tempo, porque nada vai te impedir de voar para lá. Agora, enquanto você não renuncia à sua vontade e às coisas mundanas, aí você vai estar eternamente amarrado às criaturas e às coisas mundanas. Aí você nunca vai voar. E aí realmente o céu vai parecer cada vez mais distante e mais difícil para você. Mas renunciou, já era. Ir para o céu é muito fácil. E depois que você renunciou também, ir para o inferno é cada vez mais difícil. O inferno se torna cada vez mais longínquo e mais impossível de você ir para lá, né? Muito bem. Eu e a minha tia passamos a rezar os 13 terços todo dia para a gente, né, alcançar aquelas moradas lindíssimas que Nossa Senhora tinha me mostrado no céu, com os anjos, as pessoas lindas, felizes, brilhando como o sol cantando. Então nessa idade aqui, a única coisa que eu fazia além de estudar era rezar muito, com a minha tia e com o meu grupo de oração também. Então a minha vida era isso, era só rezar, escrever as mensagens de Nossa Senhora, passar para o meu grupo de oração e estudar, nada mais do que isso. E nessa idade os padres diziam que eu andava com homem, com mulher, que eu era drogado, possesso do demônio, feiticeiro, bruxo, ladrão, charlatão, embusteiro, drogado, tudo isso. Vocês acham que uma criança dessa idade tem condição de saber o que era isso? Veja, e não era uma criança de hoje, de 13 anos, que já viu tudo quanto não presta na escola, na rua, e às vezes até vê na internet, no celular também. Eu era uma criança de 1991. Naquela época não existia celular, não existia internet, não existia telefone, celular para ninguém ver nada, não existia tablet, não existia computador, ninguém tinha computador. Computador existia, mas só tinha os muito ricos, entendeu? Pessoas comuns, pobres, nunca tinham visto um computador na vida, nunca. Eu fui ter o meu primeiro computador em 1997, e era aqueles computador que era só o DOS que tinha, né? Agora, computador como hoje, nem nos sonhos mais distantes eu nunca tinha visto, nem sonhado, né? Televisão era aquela televisão de roda, que só tinha 13 canais, né? E só passava desenho, e à noite também
eu não via televisão, porque eu não aguentava, eu queria dormir, né? E os desenhos que passavam na minha época eram tudo desenhos bons, que no final ainda tinha lição de moral ainda para a criançada. Não roubar, não mentir para os pais, obedecer os pais, não se meter em confusão, em coisa perigosa, não furtar, não tratar mal os outros, né? Tratar os outros com educação, com respeito, não julgar as pessoas pela aparência. Eram só lições de moral boa, né? Trabalhar em equipe, respeitar os amigos, respeitar os colegas, trabalhar em harmonia com todo mundo para executar um trabalho bem feito, estudar, fazer as lições, ser perseverante nas tarefas da escola. Isso aí é que os desenhos da minha época ensinavam. Os heróis ensinavam isso naquela época, né? Superman, He-Man, She-Ra, Thundercats, ensinavam isso daí. Ensinava a gente a ser crianças boas, bem comportadas, né? Então, o que eu podia saber de pecado do mundo? Nada, não sabia nada. Aliás, nessa época aqui, ó, eu pensava que os bebês, né, estavam guardados, estocados lá no hospital, e aí as mulheres iam lá e ganhavam o neném, entendeu? Eu não entendi que o neném saía da barriga dela. Eu só fui entender isso na 8ª série, que não era o caso dessa foto, do tempo dessa foto aqui, ó. Até essa idade aqui eu pensava que a pessoa ia lá no hospital e ganhava o neném, dava o neném de presente para ela. Isso que era assim que eu pensava, entendeu? Ou então que aparecia como mágica, sei lá, né, no braço da mãe, né? E era lá no hospital que acontecia a mágica. Então eu era uma criança muito boba, né? Bobinha de tudo. Qualquer coisa que as pessoas dissessem para mim que era assim, assado, eu acreditava, entendeu? Então, como é que uma criança dessa época podia fazer tudo aquilo que os padres diziam que eu fazia? Mas eles diziam que eu fazia. Que eu andava com homem, com mulher, que eu era drogado, bruxo, que eu era ladrão, que eu era possesso do demônio. Pode uma criança com essa carinha aqui, ó, ter algum demônio? Entendeu? E eu que nunca menti para minha mãe, para os meus professores, para os meus avós, e agora aparecer mentindo, e justamente que via Nossa Senhora, né? Nunca menti em toda a minha vida. Nunca ninguém me pegou mentindo, inventando nada. Entendeu? E eu nunca precisei apanhar também, porque eu nunca menti. E de repente, quando eu falei que via Nossa Senhora, ninguém acreditou, né? Todo mundo ficou contra mim. De uma hora para outra, todo mundo, né, começou a me olhar com maus olhos e começou a me caluniar, né? Começava o meu calvário, que se estende até hoje, passados 25 anos. Porque até hoje tem gente que fala isso, né? Que eu ando com mulher, com homem. Esses dias, inclusive, uma mulher, mandou mensagem para mim perguntando para mim se era verdade que eu tinha caso com uma mulher de São Paulo. Aí eu falei assim, não, ela mandou mensagem para mim falando que eu tinha caso, que estavam falando que eu tinha caso com uma mulher de São Paulo. Eu falei assim, não sabia. Nossa, não sabia que eu tinha caso com uma mulher de São Paulo. Da próxima vez, me avisem dos casos que eu tenho, viu? Por que eu sou sempre o último a saber dos casos que eu tenho? Né? Me avisem da próxima vez dos casos que eu tenho, que eu sempre sou o último a saber dos casos que eu tenho. Todo mundo sabe, menos eu. Nossa, que surpresa, não sabia que eu tinha caso com essa mulher. Como é o nome dela? Onde mora? A mulher até riu, né? Porque é pra rir mesmo, entendeu? É um absurdo. Quem me conhece sabe que eu tô aqui 24 horas por dia na rádio falando. Vocês me escutam na casa de vocês, entendeu? E quando eu saio daqui, saio sempre com o Marcos de Paula, com um ou outro postulante, ou então estou no meu estúdio gravando. Onde é que eu vou tirar tempo para poder ter caso com mulher? Até a dó, né? E vou também trocar Nossa Senhora, que é belíssima, por uma qualquer. Ah, pelo amor de Deus, né? Faça-me um favor. Como se diz, né? Como se diz por aí, vai ver se eu tô na esquina, tá? Vai procurar a tua turma. Vai ver se vai procurar um crochê pra você fazer. Então, né? Vai ver se eu tô. Vai catar coquinho, vai secar gelo, né? Vai beliscar asfalto. Tá? Vai beliscar sua mãe. Se não tiver asfalto, belisca ela. Merece por ter criado, parido uma criatura como você. Então,
Veja se uma criança como essa tem condição de fazer tudo isso que os padres diziam que eu fazia na época. E diziam que eu fazia. Disseram uma vez numa reunião com a igreja matriz aqui cheia, umas 1000 pessoas, tinha só catequistas, pessoas de grupos de pastoral, estava cheio. E aí o padre começou a falar isso, tinha uma tia minha, que não era minha tia Rosária, tinha uma outra tia presente, que quase morreu de vergonha do padre falando esse absurdo de mim. E ela também se sentiu ofendida, né? E uma amiga minha que estava na reunião na época cortou o padre e falou: não, isso é mentira, eu vou na casa dele rezar com ele, a tia dele todo dia, eu não vejo ele fazendo nada disso que o senhor está falando aí não. O Marcos só reza, é uma criança que só reza, como é que uma criança vai fazer tudo isso? Isso é mentira. Aí o padre deu uma maior confusão na reunião lá, um bate-boca, uma discussão toda, um fuá danado. Aí ela foi lá e falou para o padre assim: por que o senhor está falando isso? Isso é mentira. Ele disse: eu sei que é mentira, mas então o que o senhor fala? Porque nós queremos destruir essas aparições de Nossa Senhora. E o meio que a gente encontrou é destruindo a pessoa que veio, destruindo esse menino. Nós vamos destruir ele e vamos acabar com essa aparição. A gente sabe que é verdade, mas a gente vai continuar falando do mesmo jeito até acabar. Aí, claro, né, minha tia, como era natural de se esperar, veio e brigou comigo, né? Pela vergonha, humilhação pública que ela passou por minha culpa, né? E aquela minha amiga veio e contou pra mim, né? E a minha tia Rosária escutava tudo isso, ela chorava de dó de mim, porque ela sabia que era mentira. Eu estava o tempo todo com ela, rezando os 13 terços. Quando acabava, eu ia para o meu grupo de oração, voltava e ia dormir. Meu grupo de oração também chorava. A Adelina mesmo, que está lá na barraca, né? Que ajuda sempre a gente, a Marlene também, que era daquela época, lembram disso. A Adelina chorava. A Adelina é como uma mãe para mim, entendeu? Porque ela chorava pelos absurdos que ela via as pessoas da cidade aqui falando de mim. Os padres falando de mim, chorava, né? E morria de dó de mim, porque ela sabia que tudo aquilo era invenção da maldade das pessoas, entendeu? Aliás, a Adelina, nossa, como foi minha mãe em muitos momentos da minha vida, viu? Me compreendia, me entendia, me dava força, nunca duvidou que eu vi Nossa Senhora. E mesmo com gente assim, de perto dela, né? Falando mal de mim na orelha dela, ela nunca me abandonou por causa de ninguém, nem de família, de ninguém mesmo. Ficou firme e está firme com Nossa Senhora e comigo até agora. Sabe aquela pessoa assim que você nem precisava contar que você estava sofrendo, que ela olhava para você, ela sentia seu sofrimento e entendia? Pois é, a Adelina é assim, a Marlene também. Elas sentiam meu sofrimento, rezavam por mim, ficavam firmes comigo e nunca, entendeu? Trocaram Nossa Senhora, nem eu, por padre, por igreja, por amor dos outros, amizade dos outros, estima dos outros, por ninguém. Ficaram firmes, enfrentaram tudo. Por isso que ontem ainda eu dei carona para Marlene, né? Para Marlene chegar aqui no santuário. Que saudade do tempo que eu rezava com ela, com a Adelina, todo dia às 3 horas da tarde, no nosso grupo de oração. A gente ia lá no monte, né? Rezava o rosário lá, só nós e Nossa Senhora, gostoso, naquele silêncio gostoso, né? Aquela brisa gostosa, suave que tinha lá, e que Nossa Senhora dizia sempre que era o sinal da presença dela na nossa oração lá. Muito gostoso, muita saudade mesmo, né? Saudade daquela amizade gostosa, daquela oração gostosa que a gente tinha, né? Nossas conversas, a gente ia na missa, naquela época, quando dava para ir, né? A gente ia conversando pelo caminho sobre Nossa Senhora, sobre as maravilhas que Nossa Senhora fazia naquela época. Ai, muito bom, muito bom. Não é o ir na missa que era o problema, porque a missa era um suplício já naquela época. Já tinha teologia da libertação, um blá 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 do padre que não aquecia o coração, não transmitia chama de amor nenhuma. A gente entrava frio, saía gelado da igreja. Eu tinha que rezar terço das lágrimas na missa para mim não sair frio que nem eu entrei, entendeu?
E o bom era o caminho, a gente ia falando sobre Nossa Senhora, voltava falando sobre Nossa Senhora, sobre o nosso grupo de oração, cantando. Ai, era muito bom, era muito gostoso. A gente voltava assim, como que em êxtase, né? Então, aquela saudade gostosa daquele tempo, né? E elas, né, ficaram firmes junto comigo, né? E choravam quando viam essas calúnias que os padres diziam de mim nessa idade aqui, ó. Porque elas sabiam que era tudo mentira. Eu não fazia nada daquilo que eles diziam que eu fazia, né? E o meu grupo de oração também sofria muito comigo, né? Pois é, dava toda aquela onda de calúnias e foi aí então que eu pedi para Nossa Senhora: Mãe, por mim eu posso sofrer pro resto da vida essas calúnias se a senhora quiser, mas eu vejo que se a senhora não mostrar com um sinal poderoso que é a senhora que aparece aqui, essas pessoas não vão aceitar suas mensagens, elas não vão colocar o terço na mão nunca e não vão rezar nunca, porque elas só acreditam em padre, só no que padre fala. E eles falam que as suas aparições são mentira e que as pessoas não devem pôr o terço na mão e não devem rezar. Então me ajude, né? Mostre para eles que é a senhora. E olha que Nossa Senhora já tinha feito o sol cair sobre nós 3 vezes em 1993 e não adiantou. A lua já tinha caído sobre nós em 93 lá no monte, as velas apagavam e acendiam até essa semana, dia 2 de novembro, quando era mais ou menos 1h da tarde, eu estava aqui na capela e eu estava lembrando, nossa, nessa mesma hora, há 23 anos atrás, no Monte das Aparições, eu e meu grupo de oração estávamos lá, umas pessoas, né? Nós tínhamos ido lá fazer uma visitinha para Nossa Senhora e à tarde a gente tinha um cenáculo para fazer aqui na cidade mesmo, mais longe. E a gente ia caminhando a pé até lá, levando Nossa Senhora, aquela rosa mística ali que chorou a primeira. Só que antes a gente quis ir, deu vontade, a gente foi no Monte das Aparições fazer uma visitinha para Nossa Senhora. E visitinha significava terço. Então a gente foi lá rezar terço para Nossa Senhora. Rezamos um terço das lágrimas, aí eu falei, gente, vamos descer, porque senão a gente vai se atrasar para o cenáculo. Ainda tem que ir em casa, tomar banho, pegar meu violão, pegar a rosa mística e levar para o cenáculo. Me encontro com vocês no lugar tal e de lá nós vamos junto. Aí todo mundo falou, tá bom, vamos. Quando a gente foi se afastando assim da cruz que tinha lá na época, as velas que a gente tinha deixado assim na mesa que servia de altar, apagaram. Aí alguém virou para trás e falou, olha, as velas apagaram. Aí eu falei, vamos lá, vamos acender de novo. Quando a gente estava chegando perto do altar, as velas acenderam. Aí eu falei, ué, acendeu sozinho. Ah, que bom, vamos embora. Fomos nos afastando, as velas apagavam de novo. E aí a gente pensou, ué, apagou outra vez? A gente já olhou um para o outro pensando, será que é ela? Aí a gente se aproximou de novo da mesa para acender as velas acenderam sozinha. Aí a gente já olhou tudo um para a cara do outro. Ah, é ela? Mas o que será que ela quer? Aí eu falei assim, vamos fazer um teste. Vamos dar um passo para trás e ver o que acontece. A gente deu um passo para trás, as velas apagaram. A gente deu um passo para frente, as velas acenderam. Então eu falei, já entendi. Ela quer que fique gente rezando mais terços aqui hoje. Então vamos fazer o seguinte, alguns ficam e outros vão comigo fazer o cenáculo, certo? Certo. Então a gente combinou assim, alguns ficaram lá rezando e daí, quando eu voltei à noite do cenáculo, eu perguntei para eles, e aí, as velas apagaram de novo? Eles falaram, não. A partir do momento que a gente ajoelhou e ficou lá rezando mais um rosário, as velas não apagaram mais. Então eu entendi que Nossa Senhora queria, né, que se rezasse o rosário ali. E no dia 2 de novembro agora, exatamente a 1h da tarde, eu lembrava disso. E foi logo em seguida da aparição, quando Nossa Senhora mostrou assim, no seu manto aberto, a alma do meu avô. Lindíssimo, como um anjo de luz no paraíso, sorrindo para mim. Então naquele dia eu tive a revelação que ele estava salvo, ele estava com Nossa Senhora no céu, era um santo do paraíso, né? E então Nossa Senhora já tinha feito tudo isso, mas para as pessoas não bastava. E tinha já dado também o sinal de 7 de setembro, quando a lua tinha balançado também no céu, diante de
todo mundo que estava presente no dia aqui. Todo mundo, uma multidão imensa. E mesmo assim, as calúnias continuaram. Aí então, Nossa Senhora prometeu o sinal, né, para 7 de novembro. E foi esses 3 sinais que vocês viram no DVD ali dos sinais, né, que aconteceu. O sol pulsando como um coração, né, girando e mudando de cor. Naquela época, antes do cenáculo, eu ficava respondendo perguntas dos peregrinos e falando das mensagens de Nossa Senhora na escada da minha casa. Só então é que a imagem de Nossa Senhora saía para onde a gente ia fazer o cenáculo. Então eu estava ali respondendo as perguntas, né? Eu estava vendo que muitos corações estavam duros, né? E aí eu pensei, bom, hoje à noite, na hora da aparição, essa dureza vai acabar. Mas Nossa Senhora estava com tanta ânsia e pressa, né, de pegar os corações daqueles seus filhos ali, que ela nem esperou cair a noite. Ali mesmo na escada eu senti que Nossa Senhora me disse por locúcio cordis: mande todo mundo olhar para o sol. Estava fazendo muito calor e o sol estava assim de rachar naquele dia. E eu pensei, meu Deus, mas o sol está muito quente, só pensei. E aí Nossa Senhora disse assim: não importa, mande as pessoas olharem para o sol agora. Aí então eu disse: gente, Nossa Senhora acabou de me dizer que é para vocês todos olharem para o sol agora. Aí então todo mundo olhou e aconteceu aquela maravilha. O sol começou a pulsar como um coração, mudar de cor. O céu em volta, né, ficava escuro, e se o sol em volta dele, se ficava assim na coroa dele, se ficava vermelho, em volta no céu ficava verde. Se dentro dele, na coroa ficava verde, em volta ficava vermelho. Se na coroa dele ficava azul, em volta ficava assim meio lilás, meio roxo, meio azul marinho. Uma coisa maravilhosa. As pessoas que estavam assim com filmadora na época não conseguiam acompanhar o sol, porque o sol não girava só e fazia assim. O sol fazia assim, ó. Assim, 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 que nem uma bola de ping-pong. E as pessoas ficavam assim, doidas com a filmadora atrás, assim, tentando pegar. Ficavam até tontas. E naquela hora, nossa, o que eu vi? Toda a multidão ajoelhou na rua da minha casa. Toda aquela multidão imensa, todo mundo caiu de joelhos. Eu ouvi até confissão de pecados em voz alta. Eu vi gente que eu conhecia falando assim: ai meu Deus, ai minha Nossa Senhora, me perdoe por ter saído com fulano, cicrano, maritano, beltrano, herculano, né? Eu falei, nossa, que isso, né? E falava mesmo, nossa, eu contei ali uns 10 no mínimo. Aí eu falei, meu Deus, né? Como é grande o vosso poder. Porque essa pessoa que nada tocava no coração dela, estava ali, ó, lavada em lágrimas, pedindo perdão. Ali eu vi conversões assim, retumbantes naquele dia, mas retumbantes mesmo. Gente que, olha, 50 anos estava longe de Deus naquele dia, voltou. E aí, depois teve o sinal da cruz no céu e também o sinal da chama da vela que não queimava a minha mão. Amanhã faz 22 anos que eu coloquei a mão na vela como Santa Bernadette e tal como ela não queimou. E eu me lembro que na época, né, quando eu estava ali com a mão na chama da vela, eu estava vendo Nossa Senhora, estava vendo Jesus e não estava vendo o que estava se passando à minha volta. A Dona Jesus, no meu grupo de oração, desmaiou, né? O padre que estava na época e que depois traiu tudo, né? Vendo aquilo, as pessoas ficaram apavoradas, falaram para ele: padre, acorde ali, o que está queimando a mão. E ele falou: não tira não, deixa ficar até o fim para ver o que vai acontecer. Fiquei ali acho que uns 10 minutos, não sei quanto. Quando terminou, mostrei a minha mão direita, não havia nada, nenhuma queimadura. Nada. E tinha gente que estava ali do meu lado. Tinha gente que estava ali do meu lado, que até ia nos cenáculos de Nossa Senhora, mas sabe, tinha um pé atrás, né? E viu aquele maravilhoso sinal
e viu que era verdade mesmo que Nossa Senhora falava comigo. Traiu tudo. Tem gente até que viu tudo aquilo, a cruz, minha mão na chama da vela que não queimava e tanta coisa, e que depois, né, preferiu ficar com a igreja e errar com a igreja. E ainda tem ainda a cara de pau de dizer que gosta de mim, que reza por mim, que é muito sentido, né? Que eu nunca procurei os bispos que sucederam aquele da época que tinha aqui para, digamos assim, dar obediência, né? Eu não tenho obrigação nenhuma de obedecer quem não obedece Nossa Senhora e quem não acredita em mim. Eles não acreditam em mim e eu não obedeço a eles. Pronto. E imagine se eu vou agora fazer papel de trouxa e correr atrás e obedecer gente que eu sei que não acredita em mim, que só vai armar armadilhas para me destruir. Nunca vou fazer isso, nunca. Ó, mamãe passou espertola em mim quando era criança, viu? Não passou bobolo não, viu? Que ó, de bobó aqui não tem nada, tá? Não vou me entregar em bandeja de prata para os lobos, mas não vou mesmo. Essa ovelha aqui, ó, não tem nada de boba, entendeu? Não vou mesmo. E olha, teve gente ali que viu aqueles sinais, gente de minha família, de vizinhança, de grupo de oração, que viu tudo aquilo ali. E olha, depois, quanta gente que viu aquilo ali, depois negou tudo, traiu tudo e vive como se nada daquilo tivesse acontecido. Aliás, isso não é verdade. Porque teve um que até estava falando esses dias para uma amiga minha, né, lá na internet, que lembra tudinho da chama da vela que não queimava minha mão, de cruz no céu, né, de tudo, né? Lembra de tudo, só que prefere ficar com a igreja, que persegue a aparição que ele viu com os olhos dele, os sinais que era verdade. Então, fique com eles e vá, né, para o fogo que está reservado para eles. Vai junto. Não pense que vai dizer, ah, Jesus, mas eu preferi obedecer, errar para a tua igreja, fui obediente à tua igreja. Então agora vai com essa igreja apóstata, inimiga da minha mãe, vai com ela para o fogo. Lá que é teu lugar. Não é aqui comigo, não. Aqui comigo, Jesus vai dizer, aqui comigo só vão ficar aqueles que tiveram a coragem de ficar com a minha mãe, que preferiram a minha mãe, que preferiram a verdade, né? Mesmo que os que tinham a riqueza, a autoridade, o poder, a pompa, né, da igreja, parecessem ter a verdade, mas não tinham. Aqui comigo só vão ficar aqueles que tiveram coragem de ficar com a minha mãe na pobreza das aparições dela, no desvalimento das aparições dela, na calúnia, na perseguição, na dor, na cruz. Esses é que vão ficar aqui comigo e com a minha mãe no céu. Não é aqueles que preferiram ficar na aprovação da igreja, onde é mais confortável, só porque eles tinham mais poder temporal, né, nesse mundo e mais dinheiro, e por isso parecia que eles é que tinham a verdade, quando não era verdade isso. Entendeu? Então, isso que Jesus vai dizer. E Jesus e Nossa Senhora deram aqueles 3 sinais poderosos que confirmaram de uma vez por todas que eram eles. Aliás, quando eu levantei da primeira da aparição, a primeira pessoa para quem eu mostrei assim a minha mão, meti a mão na cara dele para ele ver que não tinha nada queimado, era o padre que estava aqui na época e depois traiu tudo. Foi a primeira pessoa que viu. Não deu nem tempo, entendeu? Deu terminar de voltar assim em mim da aparição. A primeira pessoa para quem eu mostrei minha mão foi ele. E mostrei para todo mundo lá, entendeu? Para quem estava tirando foto na hora, não tinha nada na minha mão. Todo mundo viu que era verdade, sem falar que na hora daquele sinal da cruz, todo mundo chorou, né? Todo mundo chorou vendo aquela cruz imensa no céu. E olha que ali, naquela filmagem de um tio meu, a filmadora dele estava com pouca bateria, já estava no fim. Então, quando ele virou-se a filmadora para cima e deu aquele flash assim no céu e apareceu aquela cruz, entendeu?
ele pegou assim a cruz e não deu para pegar muito tempo. Ela ficou muito tempo visível. E não era fraquinha que nem saiu na filmadora dele, que naquela época assim, para filmar de noite quase não aparecia nada, né? Eram muito precárias em vista das de hoje. Era uma luz forte, era uma cruz forte, que de longe, quilômetros de distância, pessoas da cidade que nem estavam ali na hora da aparição viram das suas casas. Todo mundo comentava no dia seguinte na cidade daquela cruz que todo mundo tinha visto, entendeu? Então, a verdade foi provada, né? E depois daquele dia, Nosso Senhor e Nossa Senhora disseram: depois desses sinais, você não tem que provar mais nada para ninguém, mas só falar. Quem tiver ouvidos para te ouvir, ouça. E aí, amanhã, comemoramos os 22 anos desses estupendos sinais. E como se isso não bastasse, né? A dureza do coração das pessoas continuou, e foi por isso que Nossa Senhora deu essa grande avalanche de sinais que vocês viram hoje no nosso cenáculo, nesse DVD que a gente tem aqui, tem o número 1 também. Hoje Nossa Senhora veio nos pedir mais intimidade com o Pai. Essa intimidade a qual ela nos chama é uma intimidade toda interior. Para que a alma possa tê-la, deve cultivar no seu coração e no seu interior o desejo, a vida de união com Deus. Isso consiste no quê? Querer o que Deus quer e não querer o que Deus não quer. Renunciar, né, a nossa vontade, as coisas mundanas que ocupam no nosso coração o lugar de Deus. Também unir, conformar nossa vontade com a dele, fazer a nossa vontade confluir para dele se tornar uma. E, claro, né, tirar da nossa mente também todas as nossas opiniões, todos os nossos modos de pensar, o apego aos nossos modos de pensar, para que nós verdadeiramente sejamos uma folha em branco, aonde Deus pode escrever o que Ele quiser. Que nós possamos ser, né, uma lousa em branco, onde Deus pode escrever o que Ele quiser. Que nós possamos ser como aquelas pedras que Moisés apresentou ao Senhor e onde Ele gravou os seus 10 mandamentos. Temos que verdadeiramente estar diante de Deus como uma folha em branco, para Ele escrever o que Ele quiser, sua vontade, do modo como Ele quiser. E depois também esvaziar o nosso coração de todo afeto às coisas mundanas que nos arrasta para longe dele, que toma o lugar no nosso coração que é só dele, que pertence só a ele. Então sim, então ele virá e nos revelará o seu amor, revelará os segredos do seu amor, pois esses segredos ele só revela aos seus amigos mais íntimos e àqueles que são capazes de renunciar a todas as coisas só por ele, só por seu amor. Se você chegar a esse nível e se você também ultrapassar o nível daqueles que servem a ele, a esse Deus, a esse Pai, né? Unicamente por temor dos castigos, ou então só a troco de graças e consolações espirituais, se você ultrapassar esse nível e você chegar ao nível do amor à amizade, então sim, Deus virá a você, revelará a você os segredos do amor dele, revelará a você a face dele, revelará a você, né, as maravilhas do amor, da amizade, da paz e da graça dele. E aí verdadeiramente Deus vai unir o coração, o pensamento, os sentimentos dele com os seus, e então você será um com ele. Nós seremos um. Essa união perfeita foi aquilo que Jesus já desejou na última ceia, quando disse, né, Pai, que esses que me destes, né, que eles sejam um, como eu e tu somos um, né? E quando acho que foi Tomé, o Tiago, que disse a Jesus, um dos apóstolos que disse a Jesus,
Senhor, mestre, mostra-nos o Pai. Aí Jesus disse, Filipe, quem me vê, vê o Pai. E quem me acolhe, quem me recebe, recebe o Pai. Então o Pai virá a ele, né? E nós seremos um e juntos cearemos, né? Mais ou menos isso que nosso Senhor falou. Quando eu era novo, eu lembrava essas citações direitinho. Agora que eu já estou cansado, agora já é mais difícil. Mas é isso que nosso Senhor desejou, essa união, essa amizade nossa com o Pai. Ele queria que nós fôssemos um com Ele para sermos mais facilmente um com o Pai. E é essa a finalidade da nossa vida. Nós, infelizmente, somos filhos que pelo pecado, né, nos distanciamos do nosso Pai, né? O homem foi criado nesse estado de amizade, de união com Deus. Tanto que Adão dizia Senhor, ou dizia meu Pai, Deus automaticamente respondia, né? Eles eram um. E quando houve o pecado, rompeu-se essa união, né? O homem quis ir embora da casa do seu pai, quis se libertar do seu pai, quis ser independente do seu pai, quis se autogovernar e não quis ser governado pelo seu pai. Por isso, né, caiu na desgraça eterna do pecado. Mas veio, né, o Filho e nos salvou e restaurou essa possibilidade de nós nos unirmos de novo com o Pai. Essa união vai se consumar lá na vida eterna, mas já começa aqui na terra. Como? Cultivando a vida de união com o Pai, por uma vida de amor, uma vida de oração, uma vida de conformidade da nossa vontade com a dele, né? Uma vida de docilidade à voz dele, uma vida de doação ao seu amor. E vocês viram o que Nossa Senhora também disse hoje, né? Que ela anseia muito, né? Ela quer nos ajudar a chegar a essa união. E é para isso que ela apareceu aqui. A santidade é isso, né? A santidade é a vida na perfeita união com Deus. Todo caminho feito nessa união com Deus é a paz, é a santidade, é a felicidade, é a salvação. Portanto, que nesse dia de hoje, que é véspera de um dia tão grande como o de amanhã, vamos elevar nossos corações e pedir à nossa Mãe, com mais ferventes orações, que ela nos ajude a crescer nessa união, nessa intimidade com o Pai. Ela é tão boa que inclusive deu aqui para vocês, né? Um exemplo de carne e osso para vocês olharem, né? E copiarem, que é o exemplo meu com meu pai espiritual, Carlos Tadeu. Esse é o modelo no qual todos vocês podem olhar, o modo como eu amo meu pai e como eu me dou, né, de coração sempre ao meu pai, no carinho que eu tenho por ele, na obediência, na amizade, na união. Vocês poderão ver o perfeito exemplo e copiar essa união, copiar esse exemplo, né? Viver essa união com Deus, né? E oração, como Nossa Senhora disse, rezar o rosário e as horas santas que ela deu, porque são a única salvação para nós nesse tempo em que, como ela disse, ela vê a igreja sendo destruída pelos seus próprios pastores e a humanidade também. E a propósito disso, vocês viram essa semana o que o Papa Francisco fez? Não sabia que ele estava de viagem lá na Suécia, foi lá na Suécia, né? E lá na Suécia ele foi na Catedral Luterana, lá na Suécia, e lá ele rezou junto com os luteranos, né? Que negam que Nossa Senhora foi concebida sem pecado, que negam que Nossa Senhora foi virgem perpétua, né? Dizem que Nossa Senhora teve relações com São José e, portanto, não era pura. Dizem que Nossa Senhora não é mãe de Deus, que ela não foi para o céu em corpo e alma, né? Que o corpo dela apodreceu no túmulo, como o meu, o seu, de qualquer pecador, né? Dizem que ela não é rainha do céu e da terra, e dizem que ela também não tem poder nenhum, né? E que ela
não passa de uma mulher como qualquer outra. Não acredita na Eucaristia, como nós acreditamos, né? E na maioria dos dogmas católicos também não acreditam. Negam os santos, valor dos santos, dos anjos, de tudo. E ele foi lá rezar com eles. E está se cumprindo, né, a profecia de La Salette, que Roma perderia completamente a fé ao Vaticano e se tornaria a sede do anticristo, como Nossa Senhora disse em La Salette, né? E que os chefes, os condutores do povo de Deus negligenciaram a oração e a penitência, e o demônio obscureceu suas inteligências, transformaram-se nessas estrelas errantes que o velho diabo arrastará com sua cauda para fazê-las perecer. A igreja será eclipsada e o mundo estará na consternação. Foi isso aí que eu coloquei aqui no meu blog de La Salette. Está aí Nossa Senhora chorando quando ela deu essa mensagem em La Salette. E aqui, olha, as fotos que eu tirei da tela da TV italiana, que mostram ele lá na reunião com os luteranos, né, na Catedral Luterana da Suécia, olha. Tá aqui ele, né? Inclusive ele assinou lá um documento tipo de união, né, com os luteranos, né? Inclusive tinha até também uma mulher lá que eu vi na filmagem, que na igreja dos luteranos tem mulher que pode ser, digamos, padra, né, bispa. Então estava ele lá com a padra, com a bispa, né? E a monarquia total. E ele estava lá dizendo que eles têm coisas muito boas, que a reforma protestante que Lutero fez foi positiva, né? Que a igreja errou no passado ao não aceitar, ao não concordar com as heresias, né? Com os erros deles, né? E para ninguém dizer que eu inventei, né? Eu tirei a foto da televisão e coloquei aqui, ó. Eu estava ocupado na hora, o Marcos de Paula, que pôs nesse canal, por acaso, e viu lá passando, chamou por mim, e daí eu corri lá e fui ver, falei para ele, tira a foto rapidinho da TV, pra gente poder provar. Aí tirei, coloquei aqui no blog, ó. Postei na internet, hahaha. Como não podia deixar de ser, né? Os cegos, né? Os idólatras de papa e de igreja, mas na mesma hora se revoltaram. As serpentes começaram a sibilar contra mim, os lobos começaram a uivar contra mim. Como é que você se atreve a falar mal do nosso Santo Padre? Ele está certo de estar lá com os luteranos, ecumenismo já, união das religiões já. Nossa Senhora vai para fora da igreja, os protestantes entram para dentro, os santos vão para fora, os protestantes vêm para dentro, os anjos vão para fora, os protestantes vêm para dentro. Agora a casa é deles. Tchau, Nossa Senhora, perdeu sua igreja. Tchau, Jesus Eucarístico. Tchau, Papa, tchau, dogmas católicos, vocês perderam a igreja e agora a casa é dos inimigos, entendeu? Não demorou, mas eu não estava nem aí, falei assim, posto mesmo, e coloquei todas as mensagens de La Salette lá, que é uma aparição aprovada pela igreja, né? Então não tem como eles falar contra, né? E tá lá Nossa Senhora dizendo tudo, né? Que os sacerdotes, os chefes do povo de Deus, né? Se tornaram cloacas de impureza, perderam a fé, o demônio obscureceu as mentes deles, por isso que vão se transformar em igrejas, em estrelas errantes e vão destruir a igreja. Está tudo lá em La Salette. Quem não quiser aceitar, né, vai estar negando uma aparição, né, verdadeira e reconhecida pela igreja na época em que a igreja ainda não tinha tanta apostasia, ainda tinha luz, né, via, enxergava a verdade. Né? Tá tudo lá. Então, vocês viram? É a grande apostasia a caminho. É a grande abominação da desolação no lugar santo que Nossa Senhora e Jesus falaram para Teresa Musco, para a vidente desconhecida da Europa, que está chegando. E é por isso que Nossa Senhora hoje nos mandou rezar o rosário. Porque só quem reza o rosário vai ficar fiel à verdade católica, né? À fé católica. E aliás, vocês sabem que o Padre Pio tinha muitos filhos espirituais, né? E tinha um moço que era filho espiritual do Padre Pio e que disse assim para ele: Pai, me dá um programa bom de oração.
para eu fazer, e o que o Senhor me mandar, eu vou seguir. O Padre Pio olhou para ele e disse assim: meu filho, o melhor programa de oração é o rosário. E o moço se admirou, porque era uma oração tão simples, né? Ele achava que o Padre Pio ia dar umas orações difíceis, floreadas, rebuscadas para ele fazer. Não, meu filho, o melhor programa de oração é o rosário. E isso quem diz para vocês, né, é um santo que tinha aparições de Nossa Senhora, de Jesus. Padre Pio também recebeu mensagem de Jesus sobre os 3 dias de trevas e que tinha os estigmas também de Jesus crucificado. O corpo dele está incorrupto até hoje lá em San Giovanni Rotondo. E quando perguntaram para o Padre Pio, qual é a melhor oração? O que ele respondeu? O rosário. É a melhor oração, não há outra. Por isso que o Padre Pio rezava 60 terços por dia. Reze você também, ame o rosário você também como Padre Pio, e você manter-se-á sempre fiel à fé católica e à apostasia. Não vai dominar você e também não vai dominar a sua casa. Reze o rosário, ame o rosário, né? E a apostasia, o demônio, as forças do mal não poderão tomar conta nem da sua alma e nem da sua casa. Que a rainha do Santo Rosário abrase ainda mais do nosso coração de amor pelo Santo Rosário, que é a sua oração predileta, e da qual ela disse: um dia, por meio do rosário e do escapulário, eu salvarei o mundo, o meu coração imaculado triunfará.